De 0 a 10, qual a chance de Luiz Felipe Scolari assumir o São Paulo? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre Leila Pereira admitindo interesse em Gabigol. Vou te atualizar ainda sobre o Corinthians e a nova treta envolve o estacionamento da Neoquímica Arena e muitos milhões de reais. Bora falar também sobre as chances de Pedrinho se mudar para o Santos. Eric Pulga virou o queridinho do mercado brasileiro e pode pintar em time grande no futuro não tão distante. Já Michael, ex-jogador do Flamengo, interessa ao Vasco, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração sem perder tempo. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa mais confiável do mundo, pelo menos na minha opinião. Bora mostrar jogos dessa quinta-feira. Tem partidas importantes, especialmente na Europa. País de Gales e Finlândia, vou de vitória de Gales. Portugal e Suécia, vou de Portugal. Tem também vitória da Grécia contra o Cazaquistão, na minha opinião. Vitória da Eslovênia contra Malta. Ambos não marcam em Bielorrússia e Montenegro, além de vitória da Polônia contra a Estônia. Para você participar da Betano é super simples. Pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e bora se divertir comigo. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Campeonato Carioca. As finais já tem datas definidas. Jogo de ida marcado para o sábado, não esse, o próximo, dia 30 de março. A partida marcada por Maracanã, 17 horas. A volta acontece no domingo seguinte, no dia 7 de abril, também no Maracanã. Resta apenas a definição do horário. Bora contar que o Flamengo fará a estreia na Libertadores da América contra o Milionários, na Colômbia, com capacidade do estádio reduzida. É que vai haver um show no El Campín pouco antes do jogo, até por isso o Milionário já anunciou que vai vender apenas 24 mil ingressos. Bora falar sobre Copa do Nordeste. O Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0. Mesmo com o Fortaleza tendo muito mais capacidade de investimento, o único gol da partida marcado por Raí Ramos, ex-São Paulo. E aí uma curiosidade, a última derrota do Vovô pro Fortaleza na Copa do Nordeste aconteceu há 23 anos. Quero contar também que o Bahia bateu o Vitória por 2 a 1, se recuperando do tropeço contra o mesmo Vitória no campeonato estadual. No jogo dessa quarta-feira, o Vitória até sai na frente com o gol do Alejandro. O Jean Lucas e o Canu viraram a favor do Bahia. Luiz Adriano estreou pelo Vitória no segundo tempo. Para fechar sobre Copa do Nordeste, o clássico pernambucano terminou empatado em 2 a 2, Sport e Náutico. O Náutico abriu o placar 1 a 0, o Sport virou 2 a 1 e no finalzinho o Timbu garantiu a igualdade. Quero te contar também que o Robinho terá de cumprir pena no Brasil por conta de um estupro coletivo cometido na Itália. Nessa quarta-feira, o STJ decidiu por 9 votos a 2 manter a pena da Itália para o Brasil e condená-lo, fazer com que ele seja preso por aqui. Robinho vai apelar para o STJ e também para o Supremo Tribunal Federal pedindo uma reconsideração da decisão. E enquanto isso, seus advogados também trabalham em busca de um habeas corpus para evitar a prisão imediata. Para completar o giro de notícias, Lucas Alário, atacante argentino do Inter, virou dúvida para a partida contra o Juventude, jogo de volta das semifinais do Gaúcho. Ele está sentindo dores no joelho. Enquanto isso, o Botafogo recusou proposta do FC Cincinnati dos Estados Unidos para o Matheus Nascimento. A ideia era pegar o jogador em definitivo, o Botafogo prefere emprestá-lo, imaginando que o Matheus possa explodir e garantir uma venda melhor no futuro não tão distante. Bora falar agora sobre Michael, o atacante que pertence ao Al Hilal, que já foi do Flamengo, interessou ao Vasco. Informação do canal Atenção Vascaínos dá conta de que Ramon Dias pediu sua contratação no início dessa temporada para a primeira janela. Só para lembrar, Ramon trabalhou com o Michael no Al Hilal por 2 temporadas, 2021 e 2022.
ele se acertou com o Vasco e fez essa indicação. O Alexandre Matos ainda foi buscar informações, mas a 777 considerou o pacote muito caro. Para tirá-lo do Al Hilal haveria necessidade de um investimento superior a 10 milhões de dólares, isso sem falar no salário. Ninguém no Vasco recebe o salário do Michael. Jogador que é titular absoluto na Arábia Saudita, 37 jogos, 8 gols e 5 assistências na atual temporada. O Al Hilal que vive o melhor momento de sua história, 29 vitórias consecutivas, recorde na história do futebol mundial. Só para completar sobre o Vasco, Cruz Maltino descartou conversas com o Lucas Lima, jogador que pertence ao São Bernardo. Essa especulação surgiu nas últimas horas. Queria aproveitar e também contar que depois de renovar o contrato com o Piton, o Vasco tenta estender os vínculos de Léo Jardim e Léo. Quero te falar agora sobre Eric Pulga. Se você ainda não observou esse jogador, atacante que pertence ao Ceará, 23 anos de idade, certamente daqui bem pouco tempo você vai vê-lo jogando em clube da primeira divisão e possivelmente clube grande, que dispute títulos. É que a fase dele no Ceará é espetacular. São 11 partidas na atual temporada com 8 gols e mais uma assistência. Jogador que foi descoberto pelo Ceará por um investimento relativamente baixo. Ele foi comprado do Ferroviário por apenas R$600 mil, valor que equivale a 40% dos direitos econômicos. O jornalista Sérgio Ponte chegou a dizer que o Eric Pulga poderia pintar no Atlético, que já existiriam negociações. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, e ele descartou qualquer contato do Atlético. De acordo com o presidente, ele conversou recentemente com o empresário do Pulga e a única coisa que existiu recentemente foi o interesse de um clube da Bulgária. O negócio acabou não se transformando em proposta, mas é questão de tempo para que o Pulga interesse a clubes da primeira divisão. Só para fechar sobre o Atlético, contar que a ideia do Galo em relação a Gabriel Milito, o técnico que é o plano A, é fechar com ele até o fim dessa semana, para que ele tenha toda a próxima semana de preparação para a primeira partida final do Campeonato Mineiro. Ainda sobre o Milito, a imprensa chilena afirma que soa muito estranho o desfecho das tratativas com a Laú. O Milito era o mais cotado para assumir a Universidade Católica, negociações bastante avançadas, até que o Milito desistiu do acordo. De acordo com a imprensa chilena, isso está muito associado à entrada do Atlético na parada. Preciso trazer novidades a respeito de Pedrinho no Santos. Na semana passada, vocês lembram, contei sobre a chance de o Pedrinho se mudar para o Santos, né? O Fábio Carille, técnico do Peixe, chegou a ligar para o Pedrinho para pedir a sua contratação. Essa revelação foi feita pelo Will Dantas. Pois bem, conversei com o Will na noite dessa quarta-feira para perguntar se essa negociação pode avançar. Até porque, além de ser pouco utilizado no Galo, o Atlético toparia liberá-lo na hora e daria para fazer esse movimento na janela doméstica de 1º a 19 de abril. O problema é o Shakhtar. A informação sobre o interesse do Santos chegou aos ouvidos dos dirigentes do clube ucraniano, que já descartaram por completo qualquer empréstimo. Então, Pedrinho vai ficar no Atlético até a metade do ano, não dá para ele voltar agora para o Shakhtar porque a janela está fechada, e a ideia dos ucranianos é passar a utilizar o Pedrinho na metade do ano. Nicola, isso é definitivo? A única esperança do Pedrinho em relação a não voltar para a Ucrânia se dá em relação à guerra. Se alguma novidade acontecer por lá, ele ainda vai pretender ficar no Brasil. Pelo que eu senti, o Pedrinho prefere continuar aqui. É o Shakhtar quem bate na tecla de que quer contar com um meio atacante brasileiro. Bora falar agora sobre Patrick, da minha blusa, especulado como possível reforço do Cruzeiro. Informação do site Gol, divulgada nessa quarta-feira, dá conta de que o Patrick está sendo observado e que já teria havido um primeiro contato entre dirigentes do Cruzeiro e da Lusa. Só para quem não o conhece, zagueiro de 24 anos de idade, formado na base do clube, titular da Portuguesa nessa temporada, e na temporada passada ele chegou a jogar 11 partidas, 1 gol no campeonato estadual. Pode jogar como zagueiro e eventualmente também como lateral esquerdo. Foi conversar com dirigentes do Cruzeiro que afirmaram que esse nome não faz parte dos planos. Ainda assim, entrei em contato com o presidente Antônio Carlos Castanheira, da Portuguesa. O Castanheira disse que conversou nessa quarta-feira com o Patrick e não tinha absolutamente nada nesse sentido. O que se sabe, é certo, é que o Patrick não fica na Portuguesa para o restante da temporada. Jogador com mercado, a Portuguesa volta a jogar só daqui a 3 meses, a Copa Paulista, torneio de menos relevância. Então a ideia da Luz é emprestar o Patrick, eventualmente com alguma compensação financeira, para que ele possa voltar no Campeonato Paulista de 2025. Só para arrematar sobre o Cruzeiro, a avaliação na Raposa é de que para esse setor da zaga e do lado esquerdo é onde o Cruzeiro está mais bem servido, especialmente depois das últimas aquisições. Hora de falar sobre Gabigol e Palmeiras. Fui o primeiro a contar para vocês que o Palmeiras monitora a situação do atacante do Flamengo.
Também disse que o Palmeiras não admitiria de forma pública esse interesse para evitar uma situação delicada, chata, para evitar uma rusga maior com o Flamengo. Palmeiras e Flamengo têm sido os protagonistas do futebol brasileiro nos últimos tempos. Pois bem, nessa quarta-feira, lá em Londres, na Inglaterra, onde é chefe da delegação da seleção brasileira, Leila Pereira foi perguntada pelo Flazoeiro sobre a possibilidade de o Gabigol ser contratado pelo Palmeiras. E a resposta dela foi: que time não quer contratar o Gabigol? O Flazoeiro ficou até meio surpreso, a conversa continuou em outros assuntos, depois o Flazoeiro encontra a Leila depois da entrevista e pergunta: mas e essa história do Gabigol e tal? Aí ela fala: não, não tem nada, menino, enfim. Ela tentou dar uma minimizada depois de perceber que havia admitido interesse de forma pública no Gabigol. Para completar essa história de Gabigol e Palmeiras, o Souza, integrante fixo do programa Os Donos da Bola, do Neto, na TV Bandeirantes, afirmou durante o programa dessa quarta-feira que um amigo em comum dele e do Gabigol lhe contou que o Gabigol está perto de virar reforço do Palmeiras, negociações bastante avançadas. Eu não tenho essa informação de uma proximidade de acordo, sigo insistindo de que o Palmeiras monitora, tem a intenção de contratá-lo e de olho em pegar o Gabigol apenas em janeiro de 2025. O Palmeiras entende que tirá-lo do Flamengo nesse momento seria algo inviável. O Flamengo não vai topar negociar um dos seus principais jogadores, embora em má fase e em rota de colisão com o técnico Tite. O Flamengo não vai topar liberá-lo justamente pro rival Palmeiras. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Hora de falar sobre Felipão e a possibilidade dele virar técnico do São Paulo. Essa história começa com o torcedor tricolor. Depois do anúncio do Atlético, da demissão do Felipão lá no Galo, vários torcedores são paulinos passaram a se mobilizar nas redes sociais pedindo que o Carpini fosse demitido e que o Felipão fosse contratado para o seu lugar. Vale a lembrança de que o Felipão tem um velho conhecido na diretoria do São Paulo, Rui Costa, o executivo de futebol do Tricolor, trabalhou com o Felipão no Grêmio. Há quem diga, inclusive, que eles têm uma boa relação. Além disso, o fato de estar desempregado e ser um profundo conhecedor de Libertadores da América poderiam lhe garantir trunfos nesse acordo com o São Paulo. O que eu fiz? Peguei o telefone e liguei para uma fonte super importante do Tricolor e perguntei: e aí, Felipão, tem alguma chance? Antes de responder sobre o Felipão, a pessoa assegurou que o São Paulo não demitirá o Carpini. Não vai haver uma reunião, não tem debate, não tem nada. O São Paulo entende que deu pouco tempo ao Carpini, foram um pouco mais de 2 meses, e o Carpini vai ter a oportunidade de continuar provando que tem futuro. Aí eu insisti: mas e o Felipão? Nicola, esquece. O Felipão não tem o estilo de jogo que a gente pensa para o São Paulo. A gente quer um São Paulo propositivo, um São Paulo que tenha posse de bola, um São Paulo que seja ofensivo. E o São Paulo avalia que o Felipão não é capaz de entregar isso. O Felipão vai entregar um time competitivo, um time que se baseia na defesa, não é o que São Paulo busca por meio dos seus conceitos, por parte do presidente Júlio Casares, do diretor Carlos Belmonte. Então, ainda que o Carpini venha a cair daqui a 1, 2, 3, 4 semanas, diante de um próximo tropeço, o nome do Felipão, mesmo que desempregado, não fará parte dos planos. Quem garante é uma fonte super importante dentro do Tricolor. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e mais uma treta entre o atual presidente Augusto Melo e o antigo Duílio Monteiro Alves. O Augusto tem se irritado bastante com uma série de decisões tomadas pelo Duílio, especialmente na reta final do mandato. Só para lembrar, aquela que mais pegou foi a contratação do Mano Menezes com um vínculo até dezembro de 2025 e multa rescisória astronômica. O Augusto precisou mandar o Mano Menezes embora e vai desembolsar 13 milhões de reais pelo acordo da dispensa. Outra coisa que pegou de forma chata: o Augusto assegura que procurou o Duílio assim que foi eleito, pedindo para que o Duílio não assinasse nenhum contrato de patrocínio, porque ele já tinha patrocínio fechado para o peito e para as costas. Também, segundo o Augusto, o Duílio ignorou esse pedido e fechou um patrocínio com a Easy Seguros nas costas, acordo de 11 milhões de reais por temporada. O Augusto alega que tem um parceiro disposto a pagar 30 milhões de reais. Então agora ele tem de negociar com a Easy. Ou a quebra desse contrato com pagamento de multa ou um valor reajustado por parte da Easy Seguros. Mas não para por aí, a novidade vem agora. O estacionamento da Neoquímica Arena se tornou o novo alvo de dor de cabeça do presidente corintiano. Também, segundo Augusto, o Duílio, pouco antes de deixar a presidência, renovou o contrato com uma empresa chamada Indigo. Essa empresa é responsável por cuidar do estacionamento da Neoquímica Arena desde 2018. E o novo vínculo, segundo o atual presidente, só se encerra em 2030, com multa de 18 milhões de reais. Informações que foram passadas pelo Augusto
para mim e para vários outros jornalistas no encontro que a gente teve recentemente lá no Parque São Jorge. O Corinthians entende que o acordo com a Indigo é muito ruim porque repassa apenas 30% da receita do estacionamento. Então, para fazer toda a manutenção e a cobrança do estacionamento, a Indigo fica com 70%. O Augusto Melo tenta quebrar esse acordo para fazer com que um novo parceiro garanta mais dinheiro ao Corinthians. Detalhe importante, Neoquímica Arena tem 3.900 vagas, os valores absurdos, para carros R$ 110 e R$ 140, para vans R$ 250, para ônibus R$ 480. O que se percebe é que, de fato, o estacionamento da Neoquímica movimenta muito dinheiro. O Timão fica apenas com 30%, contrato até 2030 e 18 milhões de reais de multa. O que você pensa sobre o tema? Usa o espaço para comentário. Esquece de deixar like, de compartilhar, de se inscrever, aquela coisa toda. Nos encontramos à tarde. Tem mais vídeo, tem live também a partir das 7. Abraço, tchau.